Sejam bem-vindos ao meu canal Joselito Rocha. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Por isso que eu digo, se inscrevam, deem likes, compartilhem, ajudem ao pastor Joselito a continuar pregando o Evangelho da Graça. Vocês compartilhando, vocês se inscrevendo, vocês comentando, ajuda o algoritmo do YouTube e esse vídeo vai se movimentando. Amém? O nosso encontro de hoje, a mensagem é cuidado de Deus que ensina o caminho certo. Eu pediria para você abrir a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, algumas versões sã doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos outros que te ouvem. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui nesta palavra? Deus usando a vida do apóstolo Paulo para orientar a Timóteo, as cartas de Timóteo, tanto a primeira como a segunda, como a carta a Tito, são conhecidas como cartas pastorais, porque os seus discípulos também se tornaram líderes em igrejas, né, que foram sendo fundadas sobre a Judéia, sobre a Israel antiga, né, e também dentro do domínio grego, dentro do Império Romano. Ali é o antigo Império Grego Macedônio de Alexandre o Grande. Provavelmente deve ter sido na Macedônia que o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta. Então ele diz assim, um alerta. E eu entendo esse alerta como o próprio Deus usando o apóstolo Paulo. Eu recebo essa palavra para mim. Com a palavra do Senhor diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, né, que a palavra de Deus ele é viva e eficaz. Gosto muito disso, entendeu? Hebreus 4. Hebreus 4, 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus é a palavra. E nesse aconselhamento aqui a Timóteo, qual é a contextualização disso? De que coisas que Paulo está falando? Se nós pegarmos o capítulo 4, aqui, Deus está falando de um afastamento da sociedade, um afastamento da igreja de Deus, afastando-se da fé em Deus. Diz aqui no início do capítulo, mas o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos se afastarão. Aí na sua Bíblia vai estar apostatarão. Isso é uma palavra grega. A palavra apostasia significa afastamento. Se afastarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A palavra do Senhor diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não estou falando de possessão, estou falando de influências. Espíritos enganadores, pessoas que enganam, pessoas que falam mentiras, querem distorcer a verdade. Isso dentro da igreja de Cristo já acontecia naquela época, no primeiro século, quanto mais hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o mesmo apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica assim, que o anticristo vai se manifestar, mas antes disso tem que vir a apostasia. Apostasia é a manifestação do anticristo para a volta de Jesus. Ele fala que Deus entrega a operação do erro para que crê mentira, porque não receberam o amor de verdade para se salvar. Que amor de verdade é essa? É essa palavra aqui, por isso que Paulo fala, cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida do ensino verdadeiro. E o que eu estou apregoando aqui não é religião.
Eu sou de denominação batista, um cristão batista, mas digo, as mais variadas denominações, sejam elas católicas, ortodoxas, protestantes, evangélicas, espíritas, espiritualistas, todos que têm simpatia por essa palavra da graça de Deus, aqueles que não acreditam, mas têm admiração pelos batistas, tem muitos ateus que têm admiração pelos batistas, pelas obras sociais que os batistas fazem, entendeu? Eu creio, como está no Evangelho de João, capítulo 1, que por Moisés veio a lei, mas por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Esse mesmo Paulo que diz, já não é João, é Paulo que diz a Tito que a graça ela é salvadora a todos os homens. Então nós temos que nos apegar a essa esperança em Cristo. Apesar dos valores tão distorcidos nos dias de hoje, entendeu? Mas na Grécia Antiga, no Império Romano, os valores também eram distorcidos. Por isso que diz que a nossa cultura ocidental ela é judaico-cristã, justamente por causa disso, porque são valores não de uma ideologia conservadora. A ideologia conservadora, ela se apega a esses valores que são bíblicos, que estão sendo tão questionados. Então ele aqui recebe o alerta do apóstolo Paulo, e se a gente está falando questão de cuidado de Deus para nos alertar, que o cuidado de Deus é amor e o ter cuidado são olhos espirituais abertos, em Efésios, capítulo 1, verso 18, diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado, quais as riquezas da glória da herança dos santos. Porque nós temos um chamado da parte de Deus. Todos nós, independente de sermos pastores, presbíteros, líderes, auxiliares, diáconos, não tendo nenhuma ordenação oficial, todos nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Aquilo que Jesus fez e que ensinou aos seus discípulos é a doutrina dos apóstolos que perpetua até os dias de hoje. Então nós temos uma vocação e o que receberemos são as riquezas da glória. A riquezas da glória é viver eternamente com Deus. É a herança dos santos. Os santos de Deus verdadeiramente são aqueles que são separados. Sabemos que por tradição chamam-se de santos aqueles que foram martirizados, aqueles que deram a sua vida pela igreja nos primeiros séculos, né? Mas nós que recebemos a Cristo como Salvador, somos santificados pela graça, pelo favor de Deus. Somos santos e irrepreensíveis, né? E sem culpa, como diz Colossenses capítulo 1. Quais são os alertas que Deus faz através da vida de Paulo a Timóteo? A hipocrisia, de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua consciência, proibindo o casamento. Tem gente que fala, não precisa casar mais não. Vive com um, vive com o outro, experimenta. O negócio é ser feliz. Esse é o que mais se fala hoje em dia. A abstinência de alimentos. Tem algumas denominações cristãs que ainda querem impor a questão do costume judaico, de certos alimentos que não podem comer, que podem ser recebidos com ação de graça, porque diz aqui que toda criatura de Deus não há nada que se rejeitar, sendo recebido com ações de graça, e pela oração é santificado. Esses alertas que estão aqui dentro do capítulo 4 aqui de 1 Timóteo. Fala, rejeita as fábulas, os conflitos, o exercício corporal que pouco se aproveita, mas a piedade é que é proveitosa. Ele fala também da questão de ninguém desprezar a tua mocidade, né? Dê exemplo aos fiéis, porque Timóteo era um camarada novo. De repente não davam crédito a ele
devido à sua juventude, devido às suas enfermidades, né? O apóstolo Paulo ensina aqui também na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 23, não beba mais água apenas, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. De repente, uma pessoa, um pastor, um líder, que tem muitas doenças ou tem uma doença, ele não tem credibilidade, porque pregam hoje um evangelho que crente não pode ficar doente. Parece que é um ser humano à parte, como se fosse uma espécie diferente, imune aos problemas. Isso é mentira, isso é uma doutrina de mentira. Quantos cristãos morreram de Covid? Quantos cristãos têm sequelas como eu tenho? Mas de repente a minha palavra não tem credibilidade. Eu vou acreditar nesse obeso aí, entendeu? Vou acreditar nesse camarada que não cuida da sua vida. Eu lembro do endócrino que diz que não é obeso aquele que quer. Não vou isentar a minha responsabilidade na juventude, certo? Então, às vezes, as pessoas não dão credibilidade pela pessoa, por ser um jovem, um líder jovem, entendeu? Ainda mais um líder jovem cheio de doenças, né? É complicado, entendeu? O mundo contemporâneo está assim, é muita questão da aparência, né? O que fala bem, o que é eloquente, o que é bonito, entendeu? Tem muitos aí pregando o evangelho assim, dessa forma, entendeu? O apóstolo Paulo defende, eu também defendo isso, que o importante é que se pregue, né? Ele mesmo fala isso em uma de suas cartas. Que o importante é que o evangelho seja pregado. Agora, que Deus é que vai julgar. Se a pessoa está pregando por vaidade, está pregando por inveja, está pregando por cobiça, por torpe ganância, né? Então, essa é a palavra. O cuidado de Deus em nos alertar, até cuidado com nós mesmos. Ele diz assim: te salvarás tanto a ti como aos outros que te ouvem. Então, toma essa palavra para mim. Te salvarás tanto a ti, tanto aos outros que estão me ouvindo, que estão vendo essa live. Então, que você vai passar para outras pessoas. Por quê? Persevera nessas coisas aqui, que ele diz no contexto do capítulo 4. Cuida de ti mesmo, da tua vida, a vigilância todo dia. Aquilo que o Senhor Jesus disse lá no Monte das Oliveiras. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa é a palavra de hoje do meu canal. Para vocês, que Deus abençoe vocês. Continuo convidando a se inscreverem, a dar likes, a compartilharem, a fazerem comentários para ajudar esse algoritmo rodar e alcançar mais vidas, né? E até um próximo encontro, se assim Deus o permitir.